A esquerda radical e o duplo magnicídio. Em apenas 5 dias, menos de uma semana, a esquerda radical fundamentalista se tornou responsável por 2 crimes de magnicídio. O primeiro, o incêndio criminoso que aniquilou 20 milhões de itens do acervo do Palácio Imperial. E essa nefasta e pútrida república denomina Museu Nacional. Um evidente objetivo de destruir qualquer lembrança das fundações do Brasil. O segundo, a tentativa de assassinato do único candidato conservador à presidência, Jair Messias Bolsonaro. Sobre o incêndio, se constatam as seguintes observações. Primeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro possui total autonomia administrativa e financeira para fazer e desfazer, e era a responsável única e exclusiva pelo Paço Imperial. Segundo, o corte das dotações da universidade foi praticado pela senhora Dilma, especialmente em seu segundo mandato. Terceiro, as verbas destinadas à Universidade Federal do Rio de Janeiro, nesse ano de 2018, alcançam 3 bilhões e 500 milhões de reais e são superiores às existentes no governo Dilma. Quarto, o reitor e a vice-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro são ativos militantes do PSOL, assim como o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças. Os outros pró-reitores pertencem ao Partido Comunista do Brasil, ao PCB e ao PSOL. Em resumo, a UFRJ se encontra nas mãos da esquerda fundamentalista radical, organizada em torno do PT, Lula e José Dirceu. Quinto, as condições do museu eram péssimas, mas a direção da UFRJ preferiu investir milhões de reais em sua rádio FMI e, assim, propagar o seu ideário comunista. E deixaram o Paço Imperial morrer à míngua. Não se trata de um descaso ou irresponsabilidade, mas sim a realização de um objetivo ideológico natural. Sexto, os comunistas, sempre que conquistam o poder, destroem o passado, como se a história nunca houvesse existido. Na China, durante a vida de Mao Zedong e o Grupo dos Quatro, o passado chinês de milhares de anos foi abolido. Os monumentos e templos dedicados a Confúcio e a Lao Tse foram aniquilados e suas ideias proibidas. Segundo o Partido Comunista, a China não existia antes de Mao Zedong. Na Coreia do Norte, o mundo começou em 1912. O nascimento milagroso de Kim Il-sung, fundador da dinastia vermelha, o Dia do Sol. A verdadeira Cuba se inicia com Fidel Raul Guevara. Assim acontece em todo o paraíso comunista. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, na impossibilidade de matar a família imperial, como Lenin fez na Rússia, tenta eliminar a memória nacional. Sobre o segundo magnicídio,
a tentativa de assassinar Jair Messias Bolsonaro. Quase nada se pode acrescentar com relevo e importância às análises até agora apresentadas. Só me resta recomendar 2 vídeos excelentes que explicam claramente a trama desse crime político orquestrado pela esquerda radical. Bolsonaro e os assassinos coitadinhos, do professor Olavo de Carvalho. E Olavo de Carvalho e Joyce analisam o atentado contra Bolsonaro. Apenas citaremos o regozijo que mal se oculta em Dilma, no PSTU, o cinismo de Merval Pereira e Miriam Leitão, ou o comunicado do governador petista de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Com hipocrisia lamenta o atentado e declara que sempre defendeu a democracia e as causas populares. Deve ser a democracia popular stalinista, a República Democrática da Alemanha Oriental ou a República Popular da Coreia do Norte. Que barbaridade! Essa desvairada tentativa da esquerda radical serve para reforçar a necessidade de criar um poderoso partido conservador. É a única possibilidade de garantir as reformas liberais profundas e radicais na esfera econômica e impedir que o movimento comunista algum dia alcance o poder. Mas não deve ser formado pelos políticos profissionais dos partidos existentes, que apenas patrocinariam mais uma sigla. Ao contrário, deve nascer da militância conservadora permanente, unida em torno de um programa conservador consistente e sem concessões. Militância capaz de enfrentar os militantes da esquerda radical de essência comunista. Enquanto isso, devemos apoiar Jair Messias Bolsonaro e impedir de qualquer forma que o candidato Fernando Haddad, que receberá com certeza o apoio de Ciro e Marina, alcance a presidência para executar o programa de Lula, o programa do PT e seus associados, PSB, PCdoB, PSOL, PSTU, PCO, Rede PDT, que pretendem implantar no Brasil o regime bolivariano comunista.